O senhor tá no CFO, né? Vai começar o CFO vai 2006. começar o CFO, exatamente. E aí, todo mundo... Assim, hoje não é mais um ano. Não são mais 3 anos. A duração é de 1 ano. E todo mundo falava... o Capitão Moura me contava... Tenente Santos, me contava do meeting. Eu não sei se o senhor fez um meeting no BOP. Não, minha turma não fez meeting, não. Não fez, né? Mas e aí, fala pra gente como foi esse CFO aí pro senhor, a experiência. Cara, pra mim foi muito diferenciada, né? Eu era muito jovem, tinha 19 anos. E chegamos lá... Caramba, 19 assim, anos. não tinha servido ao exército, né? Então não sabia nada de militar. Sabia nada, meu irmão. Não sabia nem pra onde ia, meu irmão. Mas eu disse, meu irmão, vou colar nos caras que eu já sabia que eram praça, né, da turma, que já sabia de alguma coisa. E vamos lá, né? Colei em Gustavo, que sempre tava do meu lado, né? Porque eu era o 11, ele era o 12. E aprendendo as coisas ali, ele ia dando umas dicas. Capitão Gustavo dava dica? Dava. Dava sim. Não, é um chegadão meu mesmo, assim. A gente já teve a oportunidade de fazer outros cursos, de operar juntos. É um cara que eu gosto muito, né? E fui aprendendo, fui observando e a gente foi desenrolando. Mas assim, no início foi muito impactante, né? O internato. A gente passou o primeiro semestre todo em internato. 40 dias? Não, o semestre inteiro sem ir pra casa? Não, era liberado se não tivesse preso, não tivesse sido uma transgressão escolar, né? Que tem as transgressões escolares. Ia embora na sexta, depois do almoço, que geralmente era até meio expediente, e voltar no domingo à noite pro pernoite. Mas a semana toda a gente passava no quartel, né? A gente passava na academia de polícia. E o pessoal pensa assim, não, você aluno cadete, não vai ser tão pesado assim. Não, meu irmão, não tem isso não. Era muito pesado, principalmente porque na época, né, o comandante-geral recomendou, disse, eu quero os tenentes, os formados nos cascos. Então, meu irmão, o comandante da época do Corpo de Alunos era o então Tenente Sérgio, hoje o Tenente Coronel Sérgio. Que me recepcionou no Cefapm. Então, daí você tira como é que foi a batida, né? Então, assim, foi muito pesado o início. Muita corrida, muita apagação, muita flexão, muita aula de ordem unida pra gente tirar os vícios civis, né? Que a gente não sabe o que é hierarquia, disciplina, não sabe o que é obedecer. Então, assim... Tem aquele choque no início ali pra o cara deixar o mundo de paisano, né? Eu não sabia nem que tem que chamar de senhor. Pra você ter ideia, no primeiro dia eu não sabia não. Então, assim, é por isso que tem esse choque ali no início do curso, pra que o cara deixe os vícios de civil e vá se adaptando à vida militar, que é uma forma de administração diferente das outras, mas que tem sua eficiência e tem sua funcionalidade. E rapidinho, assim... Eu, particularmente, consegui me adaptar rápido. Teve alguns colegas que não se adaptaram, né? Teve gente que pediu para sair. Teve gente que desistiu? Teve. Teve gente que não entrou, né? Que, de fato, nem começou o curso. Mas dos que começaram, tiveram 2 que desistiram. Um achou melhor na época, ele já estava muito próximo de se formar em Direito, né? Era Eduardo Barata. Assim, tinha uma família com uma condição muito boa. E, assim, estava muito próximo de terminar o curso de Direito. Achou, por bem na época, seguir o ramo do Direito, né? Perdi o contato, nunca mais o vi, faz muitos anos que eu não vejo. E o outro foi outro colega da gente, que quando acabou o internato, a gente voltou pro segundo semestre, ele ficou em xeque, né, porque era muito assim, errava muito, a gente chama de bisonho, né? Normal. Bisonhava demais. Quando voltou pro segundo semestre, a galera, os oficiais da academia, deram um clique nele e ele arregou e disse, não, também era um cara que vinha do direito, tava perto de se formar. Foi viver a vida dele fora, né? Pediu baixa do CFO. Também entender a realidade daquela época. A bolsa aluno também era muito pequena, né? Cara, pra mim era bom. Porque assim, eu vivia de mesada. Uma mesada pequena que meus pais sempre me criaram pra... Me dando mesada pouca, mas era o que eu tinha. E assim, eu sempre aprendi a administrar financeiramente porque eu tinha orçamento, né? Por menor que fosse, mas eu tinha orçamento. Mas eu deixei de ganhar mesada para ganhar uma bolsa da polícia, né? Então, para mim, assim, já era muita coisa. Mas para quem já tinha família, já tinha outro emprego, realmente era assim. A minha bolsa, quando eu comecei a receber, só dava para pagar o lanche. O lanche na Indesita, que era uma cigarreira, né? Que quem não conhece aí de fora, fiteiro. Uma barraquinha que tinha na frente da academia que a gente lanchava lá. Só dava para isso. E o cara, todo centro de formação tem essa barraquinha, né? Que o cara vai fazendo as contas lá. É o que salva o aluno, né, meu irmão? Porque o aluno é um bicho faminto. Faminto e sonolento. Sonolento e o resto Nossa, não pode dizer, né?
O senhor teve a recepção do primeiro dia, assim? Cara, eu me lembro plenamente do primeiro dia. A academia Coronel Milton Freire, né? Alguns não conhecem, mas assim, tem o prédio da academia propriamente dito e ao lado tem uma igreja. Essa igreja ela tem alguns degraus e estavam lá em forma, né? Colocaram o alunal de bicho forme, para quem não sabe, né? A calça jeans, a camiseta polo branca e o tênis. Fizeram ali uma ideia de formação e na frente da gente estavam lá 3 aspirantes, os caras eram aspirantes. Hoje, Major Guerra. Hoje, o tenente reformado, né? Que teve um problema de saúde, Paulo Araújo. E um que hoje, salvo engano, ele é delegado de Polícia Civil no Tocantins, que era o Wilson Oliveira. Fora o, então, tenente Sérgio, né? Os caras lá na frente, naquela postura séria. Os aspirantes todos, cada um com a submetralhadora. Paulo Araújo com o braçal de RP. O Wilson Oliveira, salvo engano, tava de camuflado do BOP na época, né? Que não tinha ainda choque separado. Era o tudão, né? Era tudão. Então, assim, meu irmão, os caras falando lá, sejam bem-vindos, essa é a primeira noite de vocês, vai mudar a vida. E eu ainda me lembro que teve um que fez, não me lembro exatamente qual deles, fez, agora tenho que ir porque o rádio está pegando fogo. E foi a nossa recepção, né? Começou assim, a primeira noite. Como foi passar esses 3 anos, assim, né? Porque o aluno ele fica ansioso pela formatura, né? Quando o curso era 3 anos, a gente costumava dizer que o primeiro ano passava razoavelmente rápido, porque é tudo novidade, é tudo muito novo. O segundo ano é uma eternidade, e realmente foi. Para mim, um ano mais difícil foi o segundo ano. Porque você já sabe o que é aquilo ali, aquela rotina, e tá longe, né? Então, o segundo ano é um marasmo. E o terceiro ano, você pega um embalo, porque você, não, meu irmão, tá acabando, agora é ladeira abaixo. Então, é bem complicado. Mas para mim, o curso, ele foi razoavelmente tranquilo, porque tem as missões boca podre, né? Como a gente costuma dizer. A gente fez muito... a gente chamava de câmara ardente, né? Que era uma cerimônia fúnebre para algumas autoridades que tinham direito a isso aí. Assim que a gente... Mas falavam muito das valsas dos 15 anos, que os cadetes dançavam, né? Quando eram convidados. Mas a gente começou e pegou uma batida, acho que de umas três câmaras ardentes. A primeira foi do ex-governador e ex-ministro Aloysio Alves. Aloysio Alves, para quem não conhece, foi um político muito popular aqui no Rio Grande do Norte, que é o pai do que foi deputado quase 50 anos, Henrique Alves, tio do ex-governador Garibaldi. Dono da Globo local, né? Era o dono da TV Globo local, né? Da afiliada daqui. E esse cara morreu logo quando a gente começou o CFO e chamaram a gente pra Câmara Ardente. Cara, foram 3 dias de velório. 3 dias de velório. Caramba. Meu amigo, a gente não aguentava mais. E o cara fica ali em pé. E assim, não era só ficar parado do lado do caixão, velando o defunto. Tinha a missão de controlar a entrada. Era muita gente querendo entrar e mandava fechar, e vinha político, e dizia que o político podia entrar, os acompanhantes não podiam. E essa cerimônia foi 3 dias. Meu amigo, quase que não acaba. E a gente dizia, meu amigo, que azar, viu? A gente mal começou o curso, já pegou essa, pegou mais outra e mais outra. Teve uma que foi bem engraçada. 2 colegas da gente, eram um ex-comandante-geral da PM, e colocaram 2 colegas da gente, estavam na hora, né, parado do lado do caixão, toda a família ao redor. Um olhou pra cara do outro e tiveram uma crise de riso, meu amigo. Caramba! Na frente da família, no meio do velório. Os caras começaram a rir, desgraçadamente, um da cara do outro. Veio a tenente, que era da época da comunicação social, tirou os caras. Desespero. O desespero, a vergonha na frente da família. Quando os caras chegaram onde a gente tava, aí os caras começaram a chorar copiosamente. Disse, meu amigo, como é que vocês estavam rindo do lado do velório? Agora vocês estão chorando, meu irmão? Vocês não têm vergonha na cara. Coisa de aluno mesmo. Coisa de aluno, né, meu irmão? O aluno é o demônio, meu irmão. Demônio. E o aluno não estragar. Mas aí depois disso começou a parte boa, né? Que era o quê? Eram os 15 anos. Eram as valsas, a gente ia dançar, era muito bom, a gente sempre era muito bem tratado pelos familiares. Então, vez por outra tinha, eu como era atleta de judô, a gente tinha os jogos das academias de polícia militar, tinha os jogos regionais, que eram das academias do Nordeste, e tinha os jogos nacionais. Então, já no primeiro ano, a gente já participou de um que foi duplo, né? Que foi, ao mesmo tempo, uma etapa nacional e regional.
E eu fiquei com a equipe de judô. Então, assim, como eu ia para muito 15 anos e para muita competição, por causa e era atleta, né, da academia, então, assim, eu não peguei muito essas missões boca podre. Então, o curso foi razoavelmente tranquilo para mim nesse sentido. Era estar lá, era cumprir meu TFM, era cumprir as provas, manter a disciplina ali, e as piores missões eu consegui me safar, porque geralmente era o primeiro ou o segundo no quadro de missões, né? Que vai se anotando as missões extracurriculares, né? Que é para ter assim, digamos, ter uma justiça ali quando for escalar alguém, né? Então, quando chegava, não, meu irmão, o Lenart já é o primeiro ou segundo do quadro de missões, só de competição e de valsa. Então, quando era para Câmara Ardente ou Missão Jarro, que a gente dizia, botava aquele uniforme azul para ficar parado enfeitando algum lugar, eu tava de fora, né? Mas teve uma cena que me marcou muito, quando eu tava lá na Cialfa do 4º Batalhão. Eu cheguei para entrar de serviço, na passagem de serviço, cheguei lá, o cadete na posição de flexão no meio da quadra, no sol quente, sabe? Que era o estágio, né? E aí eu queria que o senhor falasse do estágio do cadete, acho que é no 2º ano, né? Depende, né? O meu foi bem diversificado. A gente teve 2 tipos de estágio. A gente teve um estágio que era entre cada ano, que era do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro. Esse meu estágio do primeiro pro segundo ano, eu fui pro BOP. Não existia BOP e choque separado, era tudo uma coisa só. Cara, pra mim foi a melhor experiência que eu tive durante os 3 anos de formação. Porque o então comandante do BOP, que era o Major Marco Vinícius, hoje coronel da reserva, um cara que depois, no andar da carreira aí, a gente se tornou amigo. E ele parou assim, pegou a gente, fez, não, vou dar, antes de vocês estagiarem, tirar de serviço aqui, a gente vai montar um QTS, né, que é um quadro de trabalho semanais, e vamos dar instrução para vocês. Cara, a gente viu armamento e tiro e munição, a gente viu instrução tática individual, a gente viu abordagem, viu patrulha, viu defesa pessoal. Cara, a gente atirou até de 762. A gente atirou com as pistolas, a gente atirou com as submetralhadoras, a gente atirou com os fuzis dos 2 calibres, o 5.56, o 762. Pra gente foi fantástico. A gente teve instrução com cães, então... Mas o senhor teve sorte, viu? Porque o cadete que foi pra lá pegou um tenente galeguinho. Então, assim, a gente aprendeu muito. Essa equipe que foi estagiar no BOP no primeiro ano, fez um mini curso ali, tipo um policiamento de choque reduzido, e a gente aprendeu muita coisa. Mas o senhor chegou a estagiar nos batalhões também? Também. Né? Quando a gente já estava, acho que no 2º ano, não me lembro exatamente se era já no 2º ou no 3º ano, a gente começou a acompanhar os oficiais de serviço dos batalhões. Isso, exatamente. Dos batalhões. Chegar final de semana, fazia uma escala para acompanhar os oficiais de serviço dos batalhões. E como eu tinha estagiado no BOP, eu gostava do serviço, se eu pudesse optar, ir para o BOP. E foi assim que eu participei do meu primeiro confronto. No meu primeiro confronto que eu estava presente, acredito até da turma, o que teve presente no primeiro confronto fui eu. Como cadete? Como cadete.